Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo uma questão clínica bem específica. Qual é a dose exata de exercício aeróbico que realmente funciona para controlar a dor na síndrome da fibromialgia? Para isso, vamos detalhar os dados de uma meta-análise que se propôs a definir, de vez, essa dose ideal. Então, para começar, é fundamental a gente entender o problema clínico que essa pesquisa toda busca resolver. A complexidade que é a síndrome da fibromialgia. Estamos falando de uma condição que se define principalmente pela dor crônica e espalhada pelo corpo. Essa dor impacta diretamente a qualidade de vida, a capacidade de trabalho e até as interações sociais de quem convive com a síndrome. E o quadro não se resume só à dor. A fibromialgia frequentemente vem acompanhada de outros sintomas, como uma fadiga intensa, distúrbios do sono, dificuldades cognitivas e questões psicológicas, o que torna todo o manejo da condição um desafio ainda maior. Certo. Entendido o problema, vamos focar agora na pergunta científica central que essa meta-análise quis responder. A gente já sabia que exercício aeróbico ajuda, isso não é novidade. A grande questão, a lacuna na pesquisa, era que os parâmetros ideais, tipo intensidade e principalmente a dose, não estavam bem estabelecidos cientificamente. Faltava uma definição clara dessa relação de dose-resposta. E para responder essa pergunta, o processo de seleção dos estudos foi extremamente rigoroso. A partir de uma busca inicial de mais de 1.200 artigos, os pesquisadores aplicaram critérios de inclusão bem estritos e chegaram a apenas 14 ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, que juntos somavam 777 pacientes. Isso garante uma base de evidências bem sólida para a análise. Ok, com os estudos devidamente selecionados, vamos agora para os principais achados que surgiram da análise combinada desses dados. A conclusão geral é bem direta. O exercício aeróbico tem, sim, um efeito forte e estatisticamente significativo na redução da dor. A medida usada foi a diferença média padronizada, a DMP, que ficou em menos 1,07. Só para a gente ter uma referência, um valor de DMP de menos 0,8 já é considerado um efeito grande, ou seja, menos 1,07 indica uma redução bem substancial da dor. A análise de subgrupos trouxe mais detalhes. Tanto os exercícios em terra quanto os em piscina se mostraram eficazes. No entanto, o estudo destaca que os exercícios feitos na piscina apresentaram um efeito superior. Uma explicação provável para isso é que a flutuabilidade da água reduz o impacto sobre as articulações, o que é um fator muito importante para pacientes com dor crônica. Outro fator decisivo foi a intensidade, e aqui a diferença é bem clara. Os exercícios de intensidade moderada resultaram numa redução de dor significativa com uma DMP de menos 1,11. Já os exercícios de intensidade leve não chegaram a atingir significância estatística, ou seja, não mostraram um efeito relevante. A duração do programa de exercícios também se mostrou um ponto crítico. Olhando o gráfico, fica evidente: programas com menos de 12 semanas não foram eficazes. O efeito mais forte foi observado justamente em programas que duraram entre 12 e 16 semanas. Acima de 16 semanas, o efeito se manteve significativo. A análise foi ainda mais específica e conseguiu identificar um perfil de paciente que teve um maior benefício. Pessoas entre 45 e 60 anos, que já apresentavam um quadro de dor crônica e mais severa no início do tratamento. Muito bem. Com base em todos esses resultados, a gente finalmente chega à parte mais prática e aplicável do estudo: a definição da prescrição de exercício mais eficaz. Então, juntando todas as peças, o protocolo ótimo seria este: exercício aeróbico em piscina, de intensidade moderada, com sessões de 60 minutos, 1 a 2 vezes por semana e mantido por um período de 12 a 16 semanas. Para conseguir medir o volume total de exercício de uma forma padronizada, o estudo utilizou a unidade de MATCH, ou equivalente metabólico da tarefa. Basicamente, é uma forma de quantificar o gasto de energia de uma atividade física, permitindo comparações. E é com base nessa unidade que a pesquisa chega ao seu número mais importante. A análise de dose e resposta determinou que a dose ótima para o alívio da dor na fibromialgia é de 470 MET minutos por semana. Agora, observe este gráfico de curva de dose e resposta. No eixo horizontal, temos a dose de exercício e no vertical, o efeito no alívio da dor. O que ele mostra é que existe uma faixa eficaz bem ampla que vai de 75 até 750 MET minutos por semana. No entanto, o ponto ótimo, o pico de benefício, acontece exatamente em 470.
Para finalizar, vamos consolidar tudo o que vimos e entender o que esses resultados significam para a prática clínica no dia a dia. As conclusões práticas são muito claras. Primeiro, o exercício aeróbico se consolida como uma estratégia não farmacológica fundamental. O mais importante é que agora existe uma dose específica e quantificável para buscar os melhores resultados. Isso permite que a prescrição de exercício seja muito mais precisa e baseada em evidência. E por fim, fica claro que o fator crítico para o benefício é o volume semanal total de exercício, não apenas a frequência. Esta pesquisa, portanto, nos entrega uma estrutura bastante precisa. A pergunta que fica agora é: como esses dados tão detalhados podem ser efetivamente usados para refinar e personalizar a prática clínica para cada paciente com síndrome da fibromialgia?